meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo não muito agradável, um pouco polêmico, capcioso, mas há coisas que precisam ser ditas, é ou não é? É verdade. Nem todo assunto é muito legal, mas a gente tem que falar. E preconceito é uma coisa que a gente passa todos os dias. Mas quando a gente escuta a palavra preconceito, ou quem leu a chamada do podcast da gente, a gente só pensa em 2 preconceitos. Na verdade, 3, né? Porque a gente pensa no preconceito racial, no preconceito LGBT e no preconceito para gordos e pessoas obesas, que também faz muito parte do esporte, ou para quem é sedentário. Mas a gente tem outros preconceitos que os corredores vivem, outras formas que a gente pensa que não é preconceito, a gente acha que é normal pensar assim, que nem era nos anos 90 chamar alguém de cabelo pichain, era normal. Mas não é tão normal assim, não deixa de ser preconceito, não deixa de ser bullying e não deixa de ser uma coisa não muito legal de praticar. É, meu velho. Dizem aí que um tênis em disposição é basicamente o que a gente precisa para praticar a corrida de rua. Esporte que vem, de certa forma, ganhando adeptos cada vez mais, principalmente com as redes sociais aí. O número de adeptos, de corredores e de caminhantes aí no pedestrianismo vem aumentando a passos largos. Mas, pensando bem, se a gente for analisar, a gente precisa também de um espaço bem pavimentado, uma rua bem segura, algumas roupas bem confortáveis, e a partir daí que começa o mimimi, o famoso mimimi, o preconceito, ou algo do tipo que você queira chamar. Preconceito que existe, de certa forma, tanto para homens quanto para as mulheres. Não precisa também falar que existe preconceitos por gênero, né, Lidiane? Afinal, a gente sabe que existe. Existe e ainda está ramificando. É uma coisa séria. Eu acho que o preconceito na corrida por gênero, ele é um pouco menor. Porque quando a gente pega uma pessoa, um cara que diz que as mulheres correm lento, eu apresento Sandra. Quando alguém diz que a gente tem tantos nomes de mulheres que correm tão melhor do que os caras, que eu acho que essa parte já acabou. Não, a gente já aceita que tem muita mulher rocheda mesmo correndo, mas para o gênero, eu acho que não é um problema muito grande na corrida de rua. Tu acha que é? Olha, existe até um certo preconceito velado para nós homens. Ou seja, quem nunca ouviu a gracinha do short curtinho? A turma das antigas adora um short curtinho. Mas há quem prefira um legging, por exemplo, calça legging. E a gente sabe que não é apenas gosto, acaba sofrendo um certo tipo de preconceito. Quantas vezes a gente já não zoou o coleguinha do lado e dizendo o próprio vestiário do cara, o cara que não, pessoas que não vestem calça legging, sem sombra de dúvidas, tiram onda. Mas calça legging tem as suas vantagens, principalmente para quem corre em baixas temperaturas ou para quem simplesmente gosta de correr. Eu acho que não existe regra de dar regra a roupa que o cara vai vestir. Não sei, eu prefiro. Hoje em dia o pessoal fala do meu shortinho, eu corro com shortinho. Já corri com calça com o short batendo no joelho. Não sei, já vi pessoas correndo com saia, aquelas saias tradicionais em igrejas evangélicas, na Assembleia de Deus. Isso numa trilha, cara. Eu acho que não tem para que a gente ficar fazendo marcação de roupa. E acontece. Pelo menos, assim, na ala masculina, eu não sei se é preconceito, mas às vezes tem umas piadinhas maldosas que é comum. A gente pode ser, não sei se pode ditar como preconceito ou se é aquelas piadas tipo Trapalhões, Hermes e Renata, aquelas piadas de humor negro, não sei. Cada um leva de um jeito. Aquelas piadas bem politicamente incorretas. Mas isso aí é verdade que tu falou. Existe um preconceito com roupa e existe o... E aí não seria preconceito de gênero. Eu acho que
seria o preconceito é de gênero, na verdade. Eu que estou errada. Porque no momento que você determina que leg é uma roupa de mulher e o homem tem que correr de bermuda, porque se o homem correr com a calça apertada é feio, ou de shortinho curto, juro que eu não vou falar mais do teu short. Mas que aumenta a sensualidade da coisa. No momento que a gente fala isso, isso é preconceito. E, na verdade, correr de leg... Eu conheço caras que correm com a leg, mas correm com a bermuda por fora, que, na verdade, isso não é saudável, porque você está aumentando a temperatura do corpo na região íntima, e isso para o cara é péssimo. Mas eles correm assim, com uma cueca, uma calça leg e uma bermuda por cima, porque não querem passar pelo constrangimento de correr de leg, porque fica muito sensual. E é o que eu já expliquei uma vez a um amigo meu. Disse, vou só chamar de Lalá, porque é o apelido dele. Lalá não é preconceito agora, nem 8, nem 80, nem usar a leg sem cueca, que a gente vê tudo, o que quer e o que não quer, mas também não precisa cobrir para virar uma burca. Mas existe um preconceito do que é roupa de mulher e do que não é. Isso é fato. E é tão sério que eu já vi cara super envergonhado de preferir andar com bermudas dessas de tactel para correr, para uma trilha, do que ir com uma leg tendo em casa uma. Então, infelizmente, a gente ainda faz associação do que é de menina e do que não é, e isso não é legal também, né? Eu não tenho esse preconceito. Tanto que eu uso leg em trilha, ou em provas de aventura, ou principalmente provas de obstáculos, porque prova de obstáculos você rasteja muito, prova de trilha há o risco de ter algum inseto, algum matinho capcioso, aqueles matos que batem na pele e a pele irrita, deixa aquela sensação de vontade de coçar, e no meio da trilha isso é terrível. Você acaba perdendo o raciocínio no meio da prova. Então, conhecendo o percurso ou não, eu prefiro utilizar leg. Quando eu já tenho experiência naquele percurso, por exemplo, Desafio das Serras, etapa de Serra de São Bento, eu vi que no simpósio que o percurso era muito tranquilo. Não precisava eu ir com a calça toda até batendo no calcanhar, na calça leg. Então eu fui com meu shortinho, show de bola na trilha. Mas, quando eu não conheço, como foi na primeira vez que eu participei do circuito do Desafio das Serras, lá em Bonito, em 2018, eu optei por utilizar uma calça leg. Mas, infelizmente, existem piadas para quem utiliza a calça leg. Mas também shortinho, aqueles shortinhos de atletismo, também acontece na parte masculina. Muitas vezes são piadinhas, risadinhas, muitas vezes voltadas para o cunho homofóbico, como se duvidasse da masculinidade do outro cara porque está usando um shortinho mais confortável ou uma calça leg, enfim. Cada um veste o que quer. Eu acho que deveria acontecer isso, mas quando é uma pessoa que você conhece, até você leva na esportiva, porque existe a linha tênue entre o preconceito e a liberdade, digamos assim. Vamos ser hipócritas também, que existe a liberdade, aquela brincadeira, aquele sarro, aquela brincadeira sadia entre amigos, a turma da quinta série, digamos assim. Acontece, pô, a gente sabe que acontece. Então, mas existe preconceito e existe o sarro de amizade, de brothers ali e tal. Então, tem que tomar cuidado com essas brincadeiras. Mas veste o que você quiser. Eu acho isso, né? Pelo menos na parte masculina. Não sei como é a questão das mulheres. Tem mulher que gosta de utilizar legging, por exemplo. Tem mulher que não gosta de usar roupa mais clara, porque fica com... acaba os decotes, as partes das mulheres, as curvas, digamos assim, pode ser que se apareçam mais, não sei. Como é que você vê isso, Lidiane, na parte do vestuário? Existe preconceito do lado das mulheres? Na verdade, o que a gente vê, tanto em academia da corrida, existe um preconceito quando a roupa que a mulher vai usar, porque se determina que aquele corpo não é para ela. É a famosa ditadura da moda que a gente está vivendo há um tempo, que a situação é complicada para um cara entender, mas é mais ou menos assim. Uma mulher gordinha correndo de short e top sem camisa, usando só o top. Se ela é gordinha, ela não deveria usar aquele tipo de roupa. E aí entra num outro tipo de preconceito,
que eu vejo muito em corrida e acho isso um lixo, que é o preconceito contra corredor gordo. Porque, primeiro que se predeterminou que a pessoa é gorda e está correndo para emagrecer. E eu não acho que seja necessariamente isso. Você está correndo para perder peso e ficar magrinho e gostoso. Não, nem todo mundo que chega na corrida é por causa disso. E buscar é uma das formas de correr, um dos esportes que realmente mais queima caloria. Mas dizer que a pessoa está correndo para emagrecer é ser muito determinista no destino de alguém. Acho isso péssimo. E o corredor, a maioria, ele tem preconceito com o gordo. De que, por ser gordo, ele tem que ser lento, que eu já vi muita gente pesada que corre muito. Por ser gordo, ele é gordo porque ele é fraco, ele é gordo porque ele é uma pessoa que não treinou, ele é gordo porque não se dedicou, se tivesse treinando direito, não era. Não, existem milhões de pré-definições que se faz com a pessoa gorda, e uma delas é que uma mulher gordinha não pode correr só de top e short. Aquela roupa não é feita para ela, a gordura fica saindo e não é aquilo que foi determinado. O top e shortinho, o top e leg foi feito para pessoas magras. E é péssimo. Não sei nem mensurar o quanto péssimo é o preconceito que a gente tem com a galera da corrida que é peso pesado. Pior que existe, de certa forma, esse tipo de preconceito, principalmente com as pessoas que estão acima do peso, né? Eu conheço mesmo uma colega, ela é professora, ela é trilheira e ela é maratonista. Ela ama a corrida. Ela se encontrou na corrida, não vou precisar falar o nome dela aqui, mas ela, de certa forma, ela já sofreu certos preconceitos, risadinhas durante a prova, e que se ela não fosse uma pessoa tão confiante de si mesma, ela deixaria o esporte, na verdade, talvez não deixaria o esporte, mas deixaria de correr provas. Participaria de treinos individuais. Eu conheço pessoas, inclusive, que já saíram de grupos de corrida por conta dessa política que existe do ego, do famoso ego, quando a pessoa corre demais, você não serve para o meu grupo, ou algo do tipo. Certas atitudes individuais que acabam contaminando o lado social da corrida e que a gente às vezes nem percebe. A piadinha, por exemplo, do gordinho que corre devagar, essa talvez seja uma das mais sem graças. Essas realmente é coisa que, não sei, parece aquela molecagem que a gente coloca apelido na época do colégio, do fulaninho que é gordinho, o cara que é cabeçudo, narigudo, parece aquele negócio do primário, da época do ensino fundamental, aquele bullying que a gente acha que é sadio e nem muitas vezes é. Aquela pessoa, às vezes, não. Você tem que perguntar primeiro para a pessoa saber se ela gosta principalmente do apelido, para você chegar e soltar gracinha. Acho que hoje em dia isso não cabe. E o quanto isso te afeta a pessoa que é gorda. A gente tira onda, fala que a pessoa, lá vem um gordinho, esse daí vai demorar para cacete para terminar. É engraçado, naquele instante você ri, mas você não sabe o quanto as suas frases afetam uma pessoa. Isso eu falo, assim, eu vou falar com uma certa propriedade. Porque eu sou casada com um ex-gordo, mas ele foi muito gordo durante toda a vida dele e fez a cirurgia bariátrica. E por mais que ele negue dizendo que ser gordo não afetou ele, mas desde que eu conheço, ele tinha um desejo de fazer a bariátrica. Nunca, nenhum gordo vai externalizar, ele vai rir com você, que nem meu marido, ele ria quando chamava ele de gordo, ele ria quando diziam que ele era a destruição de um rodízio, mas ele foi determinado que ia fazer a bariátrica e fez. Então, se você disser que uma brincadeira não afeta um corredor gordo, afeta. Ele pode não te dizer, ele pode não fazer nada, mas lá dentro ele começa a nutrir o desejo de emagrecer para ganhar elogios. Dentro dele existe aquela vontade de correr mais rápido. E uma pessoa gorda tem uma limitação que, às vezes, ela nem queria ter. Às vezes, ela queria se sentir bem. Porque se uma pessoa magrinha corre devagarzinho, as pessoas não tiram onda. Mas se é um gordo que está correndo, você começa a ter aquela gracinha, aquela brincadeira que não é legal. E acaba criando uma imagem do gordo que é um preconceito. Nem sempre ele está ali porque ele quer. E ninguém nunca pensa nisso. Eu, por exemplo, engordei quase 30 quilos.
Mas não foi porque eu quis. Meu corpo mudou, a tireoide veio, fiquei doente, tomo remédios controlados que me fazem sempre o tal do corticoide, que é um inferno na vida de uma pessoa. E além dos depois dos 30 anos, quem nunca passou, que esteja ouvindo, vai passar e é uma droga. Para a mulher, depois dos 30 anos, tudo muda, o hormônio muda. A gente não escolheu, não. Se eu pudesse escolher, tu quer ficar com o teu corpo dos 20 ou tu quer ficar com o dos 35? Não é uma escolha. A gente aconteceu. Então, não é uma brincadeira, não é legal. Quem escuta não é legal. E ter preconceito com o gordo, quando talvez ele pudesse mudar, tipo, se você treinar, você vai conseguir ficar magro. Não é assim tão fácil. Não, é o tipo de encorajamento que eu tenho preconceito. É uma das coisas que não é um preconceito do corredor, mas eu, particularmente, tenho preconceito com quem tem frase de encorajamento de efeito. Porque dá uma raiva escutar. É quando o cara tá com cãibra, morrendo de dor, e você faz, levanta que você consegue. Cara, tá doendo. Ou o cara que tá com a dor no joelho, infeliz, por mais de 10 quilômetros, e o pessoal tá lá dizendo, vamos, gente, dá, vai dar. Dá, se você conseguir, você termina. Só faltam 25 quilômetros para você passar por essa dor. Mas vai dar certo. O tal do corredor que tem uma frase de efeito, ele parece que tem um livrinho na cabeça de todas as frases que foram citadas na vida de encorajamento para dizer no momento mais inoportuno da vida. Eu não gosto de frase de efeito. Eu não acho legal. Eu tenho um preconceito pra cacete com quem fica nesses incentivos amarelos, com essas frases de Instagram, dizer, pensamentos positivos, hashtag pensamentos positivos. Acho ó. Tu gosta, Washington, de estar correndo com dor, aí vem a pessoa e faz, vai dar, Washington. Falta só 7 quilômetros para tu enfrentar com esse joelho ruim. Olha, eu não acho muito legal correr com dor, não. Principalmente depois que eu me lasquei correndo com dor lá em 2018, eu acredito. 2018 no Maratona das Praias. Enfim, se der para correr, corre. Mas eu não fico motivando ninguém. Vamos lá, guerreiro. Vamos lá, fulano. Vamos lá, força. É psicológico. E não é psicológico. Você tá sentindo uma dor ali, não é psicológico. Você vai conseguir motivar a pessoa, depende, né? Há casos e casos, mas eu prefiro não ficar fazendo isso. Eu faço a minha corrida. Se for uma corrida em equipe, é diferente. Ali você está com o espírito de equipe e é totalmente diferente. Você correr uma prova de aventura, você correr um trekking, você correr uma prova de revezamento. Lá você tem aquela responsabilidade de não quebrar ou de não comprometer o desenvolvimento da equipe e, às vezes, uma voz de motivação realmente te ajuda. Mas tem que saber também como motivar. Tem gente que grita em vez de motivar. Eu já passei por isso numa equipe de trekking e que a menina começou a chorar do meu lado. Eu disse, você não está ajudando a menina aqui do lado. Você tá quase pedindo um pé para sair do Capitão Nascimento. Não é assim que se faz. E a equipe da gente quase foi pro saco, quase que a gente perde a prova. E a gente já conseguiu pontuar. Ótimo, mas existe a forma de você chegar e usar frases de efeito, de motivação, para ajudar aquela pessoa do lado. Depende muito também do psicológico da pessoa que está precisando dessa ajuda, se é que precisa dessa ajuda, se é que ela te pediu também. Tem que ter o momento exato. Não é aquele excesso de pensamento positivo no meio de uma corrida de longa distância é um saco. Eu tenho preconceito do quem começa com a corrida. Vamos, gente, o dia tá lindo, vamos. Tá chovendo, tô com dor de cabeça, mas vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo. Não tenho saco para quem começa com esse excesso de motivação a corrida toda. E quando é gente desconhecida, eu só dou incentivo e só aceito incentivo de quem me conhece e sabe o meu limite. No geral, se eu estou acompanhando alguém, eu escuto, acompanho que ela tá no caminho. Se ela disser que quer parar, eu ainda pergunto, tem certeza? Não quer tentar? Mas de gente desconhecida, isso é um saco. Não, motivar mesmo, é gente que parece que veio com o Instagram na boca para soltar frase, não é legal. É um dos preconceitos que eu tenho. E outro dos preconceitos que eu tenho, particularmente, é quem só fala de tênis. De boa que gente que comprou um tênis massa e começa a indicar porque ele se torna o melhor. O tênis que você comprou, que acabou de ser lançado, ele é o melhor tênis do universo. E sem ele, você não vai correr. Sério isso?
E aí, Washington? É complicado. Assim, existe uma lista essencial para você praticar uma boa corrida, um tênis. Aí, só que a gente está nesse momento de tênis, super tênis. Eu acho muito bacana a gente acompanhar as tecnologias, os novos lançamentos, até porque é legal. Não é que a gente goste de carro que a gente não vai deixar de ver o auto esporte mostrando lá a nova Lamborghini, ou a nova Ferrari, as novas tecnologias da Mercedes. A gente vai ver, vai admirar e quem sabe aquilo ali vai ficar popularizado e vai ficar mais barato e a gente vai ter um carro elétrico, por exemplo, que é a nova tendência. Levando isso para a corrida de rua, a gente sabe que a gente tênis mais barato é óbvio, é o Olímpicos. Se a gente for analisar assim e colocar na prateleira, a gente vai ter um tênis de R$150, 190, que é um Olímpicos. Mas existe o super tênis. A gente já começa a subir. Aí o ASICS é o tênis popular dos mais caros, digamos assim. Hoje você compra um tênis com tecnologia em gel, que é o da ASICS, você compra por 800 pau. E isso, quanto é o salário mínimo hoje, por exemplo? É mil e pouquinho, 1.100, R$1.100, quando a linha da Nimbus é lançada por 1.000. E você ficar falando para os seus amiguinhos assim, olha, eu comprei esse tênis, sem ele, tu não vai fazer uma boa prova. Eu pergunto logo, sério? R$1.000 para fazer uma boa prova? Eu não consigo. Quando eu comecei a correr, eu comecei a correr errado, verdade. Eu comecei a correr como um tênis de futsal. Tênis de futsal. Circuito SESI, quando eu corri lá em 2012, foi com top. Depois, doeu, hein? Não doeu, porque eu tava, sei lá, eu jogava bola tal, e eu já estava acostumado com ele. Então, jogar bola, a gente jogava 3, 4, 5, 6 rodadas. Começava de 1h da tarde, terminava lá para as 6 no sábado. Então, passava muito tempo, principalmente porque meu time era muito bom. Eu não ficava fora. Então, existia essa vantagem e eu estava adaptado ao top. Era uma prova de 5 km só, gente. Então, realmente eu não me senti incomodado com o top. Até que eu terminei a prova, sentou uma garota do meu lado, que eu não sei até hoje quem é. Você fez com quanto tempo? Aí 5 km eu fiz com 26. Você fez isso com esse tênis? Eu disse, por quê? Isso não é tênis de corrida. Tênis de corrida é isso. Ela me mostrou um Mizuno. Eu acho que na época o que estava na vibe ainda, 2012, era os tênis da Mizuno. E eu disse, poxa, realmente, isso aqui é um tênis de futsal. E fui parar para ler tudinho e tal. E depois que eu saí do Mizuno, eu comprei realmente um Olímpicos, que era mais barato. Disse, qual que é o tênis de corrida aí? Cheguei no Exposende da vida, que é uma loja popular. Veja que eu não entendia realmente nada de corrida. Hoje em dia, o cara, quando vai comprar, o cara vai comprar na Netshoes, na Centauro, na World Tennis, lojas específicas para tênis voltados para atividade física. Não vou nem falar de corrida, atividade física. Fui logo na Exposende. Pô, Casa Pio, essas coisas assim. Que menino humilde, sim. Então. Mas, assim, hoje em dia a gente tem muita informação. A gente vai falar de tênis, a gente lembra logo de quem? Programa Fôlego, Tênis Certo, Corrida no Ar. São os caras que são os 3 principais canais que fazem review toda semana de tênis. E a gente tem um leque de opções. New Balance, Skechers, Adidas, Mizuno, Olímpicos. Hoje a fila está em voga com os tênis de placa de carbono. Ou seja, existe um leque de opções, mas geralmente a turma opta por divulgar justamente aqueles que não cabem muito no bolso da maioria. A gente gosta de falar de ultramaratona, mas quem corre mais provas é a turma dos 5 e dos 10 quilômetros. A gente ama maratona, mas para chegar na maratona tem uma parcela dos 5 e 10 que quer chegar pelo menos nos 21 quilômetros, para depois galgar. Isso que é as pessoas normais, né? Tem gente que sai dos 5 e já está pensando na maratona. Mas, falando de tênis, existe sim essa casta onde tênis mais confortáveis tem que ser aqueles tênis de R$1.000. E isso eu enquadro também a turma do relógio. Um relógio para contar o seu pace no mínimo 500 pau. O meu polar
quebrou, passei 3 meses utilizando o celular. Eu vim comprar agora um Amazfit Pace. Mas eu dividi em não sei quantas parcelas. Que chique! Não é chique. Ele foi lançado em 2017. Ele foi lançado em 2017. A gente já está em 2021. Ou seja, se eu fosse olhar na visão do mercado, eu ia atrás de um Coros Pace, que é a voga. Quem é o garoto propaganda? Eliud Kipchoge. Então, o momento é o Coros Pace. Depois o cara olha o Garmin, porque antigamente era TomTom, mas aí tem aquela questão, também tem um Polar. Mas hoje está tudo muito caro. A gente está numa situação econômica muito séria e eu acho que é irreal você falar, cara, compre isso aqui, porque isso aqui funciona, como se fosse a palavra de Jesus Cristo que deu só na terra. É isso e acabou-se. E não se pode falar mais nada. Se você fizer ao contrário, você está errado. Eu acho que acaba encarecendo algo que deveria ser democrático. A gente só precisa de um tênis confortável. É o tênis que vai acertar a sua pisada? Não, cara. É seu fortalecimento. Depois, quando eu me lesionei, eu estava com um tênis praticamente novo. Eu corri. Eu estava com Nimbus na época. Era confortável, se a gente for analisar. Vão dizer que foi porque era novo. Vamos dizer porque era novo, talvez. Mas o tênis era confortável. Me lesionei. Mas a principal ferramenta que você tem é o seu corpo. Você tem que zelar pelo seu corpo. Você tem que fazer um fortalecimento. E daqui a pouco, quando a gente for falar de fortalecimento, aí que vai ficar encarecido mesmo, porque a gente vai entrar no lance das assessorias. E aí eu não vou querer falar disso agora. Termina aí, Lidiane. Eu falei algo errado a respeito dos tênis? Eu acho que eu falei demais. Não, eu acho que a galera que tem tênis legal tem preconceito com quem não tem. Eu acho que quem tem relógio caro tem preconceito com quem usa só o celular. E hoje em dia você dizer que não corre marcando é quase o fim do mundo. O que eu acho péssimo em vários sentidos. Por questão financeira que tu testou, por questão também de você direcionar a preferência. Parece que você entrar na corrida, você está entrando num grupo seleto que tem que ser moldado dessa forma. Você tem que usar um tênis da linha, no mínimo um Nimbus, e no mínimo 19, porque foi lançado há pouco tempo. Se ficar menos do que 19, já é um modelo muito antigo. Menos do que R$ 500, eu já vi corredor dizendo para outro que é um tênis barato demais, não presta. E isso é falta de conhecimento da marca, das outras marcas, das outras opções e de quanto elas custam, né? Mas realmente, um tênis mais barato, geralmente ele não tem um custo-benefício tão grande. Se a gente for, veja só, eu utilizei um Pride 2 da Olympus. Ele custou R$120 na promoção, na Black Friday. 120 pau. Eu rodei com esse tênis até gastar. Quem está duvidando é só entrar lá no Instagram, verificar as minhas atividades de janeiro, fevereiro, março, vai ver que ele está todo surradinho. Inclusive, corri uma prova ao qual eu fui pódio. Tudo bem que com a Sandra fica muito fácil ser pódio, mas eu corri muito bem. Eu fiz RP, né, em 10 quilômetros, eu fiz RP em 15 quilômetros, eu fiz meus principais tempos nos 10, nos 15 quilômetros, eu bati nessa prova. E foi numa prova subindo em Paudalho. Não pode se falar. E eu fiz com um tênis todo surrado, gente, com mais de 1.000 quilômetros rodado. Um tênis popular, comprado por R$120. Aí você pega 1.120 reais e divide por 1.000 quilômetros. Isso dá 12 centavos o quilômetro rodado. Ou seja, para cada quilômetro que eu fiz, valeu 12 centavos. É muito barato o custo-benefício. Agora, existe aquela coisa. Você tem condições de utilizar um tênis que não tem um amortecimento, assim, se for comparado com o Nimbus, existe também a questão do princípio da individualidade. Eu já indiquei Olímpicos para pessoas que não se adequaram com o Olímpicos devido à batida dela é muito seca. Sei lá, algo do tipo. Tem gente que... O Will, do Trilhos e Trilhas, que já esteve aqui no Papo Corrida. O Will é o principal cara que me fez olhar e disse, realmente, tênis é qualquer tênis de corrida, desde que você zele pelo seu corpo. O Will fez 100 km do frio com um Challenger
da Olympus. É um tênis de R$150. E olha que a gente está falando da Olympus de uma época que a Olympus não dava assim, muita atenção para o running. E agora a Olympus está com o Veloz, está com o Voa, está com o Corre 1. Tem agora tênis para trilha, que é o Bota para Correr, o BPC. Então a Olympus está trabalhando nesse segmento de corrida muito bem. E possa ser que aqueles tênis que antigamente eram taxados com um certo preconceito, não vale, não funciona, é muito ruim, isso não é tênis de corrida, talvez o pessoal comece a ver com outros olhos. Eu não tenho preconceito com tênis. Eu só acho, o preconceito que eu tenho é com quem acha que o tênis deve ser mais importante do que a técnica e do que o zelo com o corpo. Aí eu sou preconceituoso. Eu acho que o preconceito vem tanto de um lado como para o outro. Eu acho que eu tenho preconceito com quem tem preconceito que tênis barato não presta. Eu acho que é isso. Não, nesse ponto eu concordo contigo. Tem uma galera que incentiva o gasto, na verdade, e acaba criando uma cultura de que você, para ser corredor legal, você tem que gastar muito. Não acho. Não, talvez você sinta uma certa dificuldade se você não tiver um celular legal e para participar de um desafio virtual, por exemplo. Mas nada que você não marque com um amigo para correr, para um amigo marcar e partilhar o treino. Não vejo um problema nisso, mas existe. Para certas coisas, você talvez tenha dificuldade, mas isso não te torna menos corredor. E falando em menos corredor, eu lembrei de um preconceito que é muito comum e que eu mesma sofri por muito tempo, que é não fazer uma meia maratona depois que você passou por 10. Aí vem uma série de preconceitos que a gente já sabe. Depois que só é corredor quem fez maratona. Depois que passa dos 10, vira uma regra fazer a meia. E depois que você faz uma maratona, é quase uma regra você ser maratonista. E depois de um tempo, todo mundo começa a cobrar. Isso é preconceito. Você determinar que uma pessoa não é corredor porque nunca fez uma maratona, para mim, é ridículo. Porque para muitas pessoas, você pega uma pessoa, por exemplo, meu marido fez 5 quilômetros pesando 140 quilos. Foi uma maratona aquilo para ele. Eu fiquei super orgulhosa com uma pessoa com 140 quilos, sedentária. Terminar 5 quilômetros, aquilo é o máximo do esforço dele. Foi o máximo que ele conseguiu. Você fazer uma maratona é elevar o seu grau de esforço. E eu me senti orgulhosa de tudo que eu fiz, mas eu me segurei muito para não ceder à pressão de ter me inscrito em todas as corridas de 21 só para ser meia maratonista e ter inscrito em todas as maratonas para fazer de qualquer jeito, para terminar. E no final, ninguém ia ver se eu cheguei nas 6 horas ou não, se eu quisesse. Eu tinha feito em qualquer canto, tinha feito no Rio de Janeiro, voltado com a medalha de fiz, arrasei. E aí, ninguém viu, pronto. Tenho preconceito com quem pensa assim. Eu, particularmente, não suporto esse lance de dizer, e aí, vai fazer a maratona quando? E a ultra? Vai fazer na próxima? Bora, eu treino contigo, que já é para aumentar a pressão em cima da pessoa. Eu te dou uma planilha, eu consigo uma planilha para tu. Todas as formas que você tem de não só ser preconceituoso, como forçar a pessoa a fazer algo que talvez ela não queira, eu acho a pior parte do preconceito. Não é regra, você faz uma distância quando você quer. A gente até conversou aqui já no Papo Corrida. Quando quer, quando se sente bem, e é um bando de donzelo quem fica dizendo, vai fazer 21 quando? Quando quiser, pô. Simples assim. Não cague em regras de distância. Eu acho que você é você. Se você quer correr 5, corra 5. Há formas de você se motivar e se superar correndo 5 km. 5 km você pode correr o mais rápido possível. Ou você acha que é muito fácil correr 5 em 15, 5 em 16, 5 abaixo de 20 minutos. Eu nunca consegui correr 5 abaixo de 19, por exemplo. E nem tenho pretensão. Eu já corri 5 abaixo de 19, mas eu não tenho pretensão em correr. Não sei, é questão de motivação. Ah, você é menos corredor porque não corre sub-20? Não, cara, você é corredor, independente disso. O que as pessoas sempre se falam, em qualquer momento, Dia da Consciência Negra, vamos falar do preconceito contra o negro, mês LGBTK+, nem sei se eu acertei a sigla que... Eu não sei a sigla, eu sou do tempo do LGBT.
Mas não é por isso que eu tenho preconceito, viu? Vamos lá. LGBTQI+, se eu não me engano. Eu acho que é Q. Eu acho que é Q. Enfim. Não, teve o mês LGBT de consciência. A gente sempre pensa em vamos mudar o que falar. O que a gente não pensa de certos preconceitos é o que isso causa. E principalmente no corredor. Quando você tem preconceito com uma pessoa que corre uma curta distância, você cobra dela maratonista, você não pensa no que você está causando para ela. E o motivo de uma pessoa, no meio de uma ultra, que eu já vi, ninguém está me contando, pegar uma carona de um motociclista para adiantar uns 15 quilômetros de moto para poder terminar a prova junto com os outros atletas e fingir que correu os 50 quilômetros, os 100 quilômetros, o motivo disso é o preconceito. Você pode não associar de cara, mas o motivo das pessoas cortarem caminho numa prova para terminar os 21, fingirem que não estão com dor quando estão, pegar carona no meio da prova, isso é super comum, mais do que vocês imaginam. É porque você determinou que tinha que ser um ultramaratonista. Porque se ele tivesse a consciência, pelo menos aqui eu tenho hoje, de que se ele desistir de uma maratona, o mundo não vai acabar, tá de boa, é uma desistência que você está tomando por você, eles não faziam esse tipo de situação. Agora, o status, a vergonha de dizer que você largou uma ultra na metade, inventar uma desculpa para dizer porque você largou, inventar uma lesão. Poucas pessoas têm coragem, como Simone Biles teve agora, a ginasta olímpica da equipe dos Estados Unidos, de dizer que não tem condições psicológicas de continuar na Olimpíada. Na última Olimpíada agora, acho que faz uma semana mais ou menos, que ela determinou que ela não vai mais competir nesta Olimpíada, no meio do evento, depois de acabar de participar de uma prova. Ela disse, meu psicológico não dá, não está rolando, não vou, e é isso mesmo. E ela é campeã mundial, levou 4 medalhas na ginástica olímpica no Rio 2016, mas esse ano não quis, não deu porque não estava preparada. E o mundo não vai cair. Mas aí vem um corredor amador que treina em casa, talvez tenha uma assessoria, mas ele está pagando a assessoria não paga ele. Aí vai para uma corrida, desiste da metade e mente, pega um atalho de carro e sai 15 quilômetros na frente para fingir que correu os 100 e para sustentar um status porque alguém te disse que tu tinha que terminar aquela prova. Sério? Quando a única decepção na teoria seria você mesmo. Se você não terminou, é com você. Eu sou super de boa de dizer que, terminei a maratona acima das 6. Também tem um desconto porque eu larguei assim, antes das 6, que eu perdi minha máquina fotográfica. É todo um detalhe, mas eu terminei depois das 6. Eu não sei exatamente quanto, porque meu relógio marcou uma coisa e a hora que eu passei no portal foi outra. Mas eu não ligo de ter terminado acima das 6. Eu não ligo de já ter deixado uma meia maratona. A primeira que eu ia fazer, eu desisti. Foi até a catastrófica, afinada na sal, que eu ia fazer 21 quilômetros, mas não tinha água, não tinha camisa, estava escuro, eu fiz, não dá para mim. Não rolou, eu não tenho essa garra toda, e tá tudo bem, porque quem pagou a inscrição fui eu, a perna é minha, quem vai se lascar no outro dia andando cheia de assadura sou eu. Eu não entendo por que fazer tanta pressão. Acho que antes das pessoas determinarem, olha, para ser corredor tem que ser maratonista. Pense no quanto você sofreu para ser um maratonista, que não é tudo amor, é muitos sábados e domingos e longões, acordando de noite quando o mundo dorme, saindo antes do ônibus do Bacurau, passando mal, nem todo treino deu certo, já teve treino que a pessoa ficou sem andar 3 dias, até chegar aquela maratona, e você ainda está obrigando uma amiga a fazer. Ainda está dizendo, olha, isso tudo que eu fiz e me ferrei é legal, porque se tu não fizer, tu não é corredor. É um convite, eu acho um convite do caramba você dizer, eu me lasquei todinho por um ano para fazer essa prova. Vem também, senão eu vou te menosprezar. Eu não entendo a lógica, né? É complicado. Existe uma ditadura no meio da corrida que, para você ser corredor, você tem que ter pelo menos um pace abaixo de 7. Aí isso desmotiva quem é muito lento. Quem é muito lento tem vergonha de postar o treino. Eu tive por muito tempo. Eu não fui como o Austin, que comecei fazendo 5 quilômetros e 27 minutos, não. Eu comecei com 40 e poucos minutos, e olhe lá quando eu conseguia chegar.
E eu só chegava o pedaço da camisa de tão ruim que eu estava. Eu estava num pace de 8,5 e caminhava mesmo, que é outro preconceito que corredor tem, que é de caminhar no meio da corrida. Não pode caminhar. Corredor que é corredor tem que correr. E isso faz com que quem caminhe, quem tem que caminhar ainda numa corrida, não queira ir com ninguém, tenha vergonha de participar de um treino coletivo. Isso faz com quem tem um pace muito alto. Quanto maior o número, mais alto ele é, mais lento você é, na verdade. Quem tem um pace de 8 não quer colocar. Eu passei muitos desafios de equipe, que era para tentar motivar, e eu postava um treino de pace de 7,5 e era absurdo. Mas quando eu estava em 7,5, para mim eu estava voando já, de tão rápido e tanto esforço que eu estava fazendo. Então, tem um preconceito com quem tem um pace alto, e isso faz com que as pessoas se inibam, isso faz com que elas editem no Nike Run. Quando eu vejo uma pessoa que eu sei que não tem condições de treinar daquele jeito, porque eu já conheço há muito tempo, e bota pace de 6, poxa, pra quê? Pô, tu editou só para o pessoal te dar um elogio, que tu sabe que tu não é teu. Aí tu vai evitar encontrar com aquele pessoal pessoalmente, porque tu tem vergonha de mostrar que realmente nunca tu chegasse em 6. Tu sempre correu no pace de 7, 7 e pouco. É preconceito, que gera mentira, que gera vergonha, sem necessidade nenhuma. Não... Agora, o preconceito do caminhar no meio da corrida, eu tenho uma vontade de bater, de dar uma tapa bem dada em quem diz isso, dizendo, olha, não pode caminhar não. Ou então, vai ter um evento, cuidado o povo que caminha. Poxa, tu já viu ultramaratonista correndo 230 sem caminhar? Eu tô para ver uma pessoa correr 230 quilômetros sem parar. O povo dorme na prova. Por que é que tu faz uma corrida longa e tu não pode caminhar? Ou por que tu não pode respirar um pouquinho, 5 minutos? Às vezes que eu tentei correr, eu sei que o Austin é da Elite, Sandra é da Elite, mas às vezes que eu Elite. vocês correm sem caminhar. Eu sou da turma do caminhando. fundão, rapaz. Eu sou da turma do fundão. Eu corro caminhando. E quando eu caminho para beber minha aguinha, porque quase que eu morro umas 3 vezes, tentando ser elite, porque as pessoas me mandavam não caminhar, aí eu queria correr bebendo água, que nem a elite faz. Fui tentar fazer isso, levei de Manu um rela gigantesco, porque eu cheguei vermelha, passando mal, eu vomitei. Aí ele, ela tá correndo para ganhar? Tá correndo para ganhar dinheiro? Para que fazer isso? Porque alguém te disse que não se caminhava e tu se incomodou com isso e quase morre afogada. Aí eu aprendi minha lição. Tive uma professora para me dizer que eu não preciso disso. Estava muito bem, eu não preciso morrer por causa disso. E sou feliz quem caminha. Ó, caminhando, eu já conheci seu Darlan, que eu não conhecia. Mas seu Darlan, no meio da corrida, das caminhadinhas dele, a gente vai se encontra e conversa. Dona Neuma, a gente começou a bater papo, dando uma caminhadinha no meio da corrida. Sema, Tony, o marido de Danilo do DNA de Aço, a gente batia muito papo. Foi quando a gente ficou amigo, foi caminhando para beber água. Dando aquela caminhadinha de uns 2 minutinhos para poder relaxar e começar de novo. Riva, a gente fofoca caminhando, Rivelino Mesquita quando faz. Peraí que eu vou diminuir meu tempo para te contar um negócio. A gente fofoca caminhando. O caminhar não é ruim. Se você tem gente que não aguenta, não aguenta mesmo. Você ficar forçando uma pessoa para fazer o que ela não pode, você vai ser responsável pelo que der de errado também. E é preconceito você dizer que uma pessoa não é corredor porque caminha. Ela pode ir rolando até o final, que a inscrição quem pagou foi ela e está tudo certo. Se ela quiser sentar por 20 minutos, ela tem 2 horas para completar aqueles 5 quilômetros, de acordo com o circuito das estações. E eu não vejo problema nenhum. Você falou de algo aí que a respeito de fiscal de pace, fiscal de quilometragem, fiscal de Strava, isso é a coisa mais chata que tem. Eu não... À noite, por exemplo, meus treinos noturnos não são treinos, eu estou correndo para a academia, eu faço um aquecimento. E já teve quem perguntou, você está caminhando? Aí eu disse, corrinhando, porque eu estava fazendo treino de corrida, estava indo a pace de 7. E quando eu ia para a pace de 5, aí pace de 5, pace de 4,50, no mesma distância, aí a pessoa perguntou, você editou esse treino? Eu disse, como assim, Biel? O que tem? Não, porque ontem você fez um treino de 8, 7. Minha nossa! E hoje você fez um treino de 4,50. Isso foi, a pessoa foi no meu WhatsApp.
Então, foi porque Aí, estava perdendo assim, ônibus ou a academia estava fechando. Aí teve que apertar. não, simplesmente tem dia que o cara quer correr, correr. Tem dia que o cara quer só economizar o dinheiro da passagem. Afinal, a passagem está quase R$ 4. Eu vou gastar R$ 4 para ir para academia e R$ 4 para voltar? Ou um Uber para ir para. Ou gastar gasolina? Não, eu vou correndo, pô, 2,5 km. De manhã, pela manhã, quando eu vou para academia, eu vou caminhando devagarzinho. Bem devagarzinho, aí dá 30 minutos de caminhada, eu já estou aquecido, então eu já pulo aquela atividade da bike, já pulo aquela atividade esteira e vou direto para o que interessa no treino. Então, assim, eu meio que otimizo a minha vida. E eu sabia que causava tanta polêmica a minha atividade no Strava por conta de um pace de 7,30 e depois no outro dia estava com 4,50. Aí acho que a gente já tem uma vida tão turbulenta, tão complicada, para a Né? gente se preocupar com a vida dos outros, do treino dos outros. Pelo amor de Deus. Quando eu tenho coleguinhas de grupo que manda no meu privado e faz, tu viu o pace de fulano nesse treino? Tu acha mesmo que ele fez isso? Uma vez eu respondi assim, de mau humor, fiz, bicho, eu sou dona de casa, eu tenho prato, roupa, máquina de lavar, encanamento para resolver, esgoto, reforma, obra, mofo na parede, é tanta coisa que realmente se fulaninho correu ou não, é insignificante. Agora, de tanta gente que é fiscal de prova, existe um preconceito que eu acho assim, o preconceito maior, que eu até já citei aqui em alguns momentos, que é com quem abandona a prova, que é o caso de Simone Biles, a ginasta norte-americana, que abandonou uma prova olímpica no meio do negócio. Eu, em vez de achar a pessoa fraca e obrigar a pessoa a ter que se justificar por conta disso, eu veria como uma pessoa corajosa. Ela teve o bom senso de olhar para si mesmo e entender que não deu, hoje não dá. Porque eu já vi tanta mentira feia e horrorosa da pessoa dizer: não vou completar essa prova porque tava ruim, a organização falhou nisso, nisso, nisso. Adoram culpar a organização. A pessoa, às vezes, vai correr uma prova que a organização disse tudo. Aí você faz, mas a culpa é dela. Quando é dela, ela diz, pô. Quando é dela, não é só tu que se lasca, não, né? Se foi só você, avalia o problema. Agora, aí faz a pessoa escrever textão e vai compartilhar em rede social, dizendo: abandonei porque estava ruim o tempo, o meu amigo ficou ruim, aí eu resolvi abandonar com ele. Eu já vi todo tipo de justificativa horrorosa. Mas tudo isso foi causado porque o povo tem preconceito com quem abandona a prova. Se você deixar uma prova de corrida, você é fraco. E na verdade não é. Às vezes você está vendo que o problema está chegando, você está vendo que você vai se machucar, que vai dar errado aquilo ali, e você não vai parar porque alguém te disse que tu tem que terminar. E eu já abandonei umas 4 provas que eu senti dor suficiente para dizer isso aqui não vai dar certo. Já ouvi as resenhas do povo, mas eu não me considero fraca mentalmente para esse tipo de coisa. Acho que o fato de eu ser negra e ser gordinha já fortalece a pessoa. Eu já cresci como negra, cabelo pichain, então e fruto dos anos 90. Quem foi adolescente nos anos 90 já chega aqui calejado para qualquer gracinha desse donzelo do 2000, que você não é tão fácil crescer nos anos 90 sem cabelo liso e de tom de pele escuro, não. Porque todos os tipos de piada estavam lá na Globo, passando nos Trapalhões. A gente já é calejada. Eu não me sinto fraca quando alguém vem tirar onda com a minha cara, dizendo que eu não terminei uma prova. A primeira coisa que eu digo faz pagar essa inscrição. Se quiser, eu devolvo o dinheiro. Mas quem pagou fui eu. Eu decido até onde eu vou, eu decido até onde eu vou. E a outra coisa que eu sempre respondo é: amanhã eu trabalho. Quem tem que andar sou eu e não você. Né? Quem vai lidar com essas pernas totalmente machucadas e vai descobrir se vai para uma muleta ou não, sou eu. Até porque eu já fiz 3 cirurgias no joelho por um problema de ignorância mental minha, e eu sei o quanto dói, o quanto é ruim tomar banho com o joelho machucado. Então, abandonar a prova não é vergonha. O povo. Eu não vou dizer para todo mundo sair daqui, ouvir dizer: Lidiane disse que agora vamos incentivar o povo a deixar. Tá com dor, deixa. Não, né? Não é bem assim. Às vezes você tem só uma cãibra leve, dá para passar. É um solucinho que incomoda um pouco a respiração. Aí você pode dar força à pessoa. Mas se ela quiser abandonar,
é ficar calado, sinceramente. Você não tem o que dizer, porque você não sabe o que ela está passando por dentro. Soltar a graça, chamar de fraco. O fraco é você, que depende do outro terminar a prova dele. A gente não pode policiar ninguém com palavras desagradáveis, com atitudes desagradáveis. Eu acho que destruir assim a felicidade dos outros com argumentos, com achismos, eu acho que não é legal. Eu acho que ninguém tem a liberdade, o livre-arbítrio de determinar o sucesso alheio de outra pessoa. Quem tem que determinar aquilo que é bom ou ruim é aquela pessoa que está sofrendo aquilo ali, que está optando por aquilo, aquela pessoa que está querendo aquilo. Então, não existe isso. Não deveria, na verdade. A gente não pode determinar, por exemplo, o que é bonito e o que não é. Eu acho que não é assim que funciona, principalmente quando o meu sucesso é o meu sucesso, o sucesso da Lidiane é o sucesso da Lidiane, os objetivos de Lidiane talvez são totalmente diferentes dos meus, mas, e olha que a gente faz aqui, o Papo Corrida junto, mas tem coisas que Lidiane pensa que eu disse, isso comigo não iria dar certo. Isso comigo não iria dar certo. Não é, isso não vai dar certo. É totalmente diferente. Eu acho que um dia a gente vai chegar nesse nível de maturidade. Eu mesmo sou muito preconceituoso com algumas coisas. Eu acho que já fui certamente preconceituoso com algumas coisas e melhorei. Isso quer dizer que, de certa forma, eu evoluí. Então, eu acho que a gente está em constante evolução. E eu acho que dá para mudar. Eu acho que elencamos alguns preconceitos aí que a gente acha que às vezes é bobo, ou algumas pessoas acham que é bobo, mas acontecem e eu acho que foi necessário falar nesse episódio. Viu? Eu acho que o mundo é feito de atitudes melhores quando a gente pensa a respeito. Eu me lembro de uma coisa assim que eu acho que Sandra nem lembra. Uma vez a gente estava brincando, os três juntos, sobre o meu peso, que engordar 30 quilos e ficar de boa com isso, e ficar tranquila não é uma tarefa tão fácil no dia a dia. Escutar todas as gracinhas quando você vai correr é difícil. E aí, uma vez tu tirou onda com a minha cara e Sandra fez, mas você tá bem com isso? Você quer mesmo emagrecer e quer ajuda com um treino ou tá tranquila? Eu disse, não, eu quero emagrecer. Ele fez, então tá, vou fazer um treino. Ela perguntou o básico do básico que ninguém em 3 anos me perguntou. E aí, tu tá bem com o teu corpo? Porque eu conheço tanta gordinha bem, eu conheço uma modelo plus size, modelo mesmo, de 145 quilos, tão de boa. Assim, primeiro que ela é linda, e ela é maravilhosa, né? Além de ser modelo, e ganha uma grana legal. E ela é de boa. Então, a gente muda com o tempo. Eu acredito, por ter vindo de Sandra, quase 0% de gordura corporal. Vai chegar o tempo onde Sandra vai medir negativo a gordura corporal dela, né? Vai ter 100% de massa magra e vai perder osso. De tão leve que ela vai ficar. E por trabalhar com educação física, por trabalhar com gente magra, você virar para a pessoa que o ideal de beleza dela mesmo, pessoal, é uma pessoa magra. Mas ela teve o respeito de virar e perguntar, mas tu tá bem com isso? Tu se importa, tu quer emagrecer ou tá bom para você assim? A gente chega nesse nível de Sandra. Se você começar a pensar no outro, mesmo que seja completamente diferente do que você pensa para si, porque eu não vejo Sandra engordando nem a pau. Eu não vejo mais Sandra como gorda pelo nível de esforço dela. E ela vê numa pessoa magra o ideal de beleza. Mas ter o bom senso de pensar se isso é o que você quer mesmo, é o que a gente precisa para tirar certos preconceitos. Fantástico. Eu acho que assim a gente chega ao fim desse episódio, né? Pelo menos a gente deixa ele como volume 1, porque preconceito existe infinitos. É ou não é, Lidiane? Tem muitos, da vida a gente tem muitos. Tem gente que tem preconceito até com quem usa tênis neon. Eu tinha esse preconceito. Tinha esse preconceito e zoava o Álvaro. Eu tirava onda com o Álvaro do Corre 10. O Álvaro ama. Eu acho que o Álvaro foi um dos primeiros homens aqui em Pernambuco a utilizar aqueles tênis multicoloridos da ASICS. Nossa era muito feio, minha nossa. Mas pessoal. Enfim, eu acho que eu tinha esse. Eu acho que eu tenho esse preconceito ainda porque os meus tênis são monocromáticos, são cores fechadas. Eu não me sinto confortável utilizando tênis coloridos, mas isso é gosto, não é preconceito. Eu tenho preconceito mesmo com quem usa neon. O Álvaro eu tinha liberdade de zoar ele, mas eu acho que
chegar a ser preconceito. É questão de gosto. Você tem o seu bom. Você tem um gosto, eu tenho o meu. Cada um cuida do seu gosto. Então, gosto é igual aquela parte obscura do corpo, que todo mundo tira onda, cada um tem o seu e cuide. É isso aí. E assim, e com essa brincadeira de sem gosto, de preconceituosa também, por que não? A gente chega ao fim de mais um episódio do Podcast Corrida e você já sabe, meu velho. Estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Deezer Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, e se bobear até na radiola da sua avó, meu amigo. A Lidiane tá morrendo de rir aqui, vocês não estão vendo? Eu também estou segurando o riso, mas próxima semana, Lidiane, tem mais Papo Corrida, né? Vai morrer não, minha filha. Ainda não. Mas foi o melhor final de Papo Corrida da gente. Beijo, pessoal. É isso aí, meu velho. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus e sem preconceito. Vai.